Amém, amém. Alguns educadores costumam dizer o seguinte, que você não consegue guardar tudo quanto você ouve. Você não consegue guardar 100% daquilo que você ouve. Você aprende mais quando você vê figuras, ou então quando você pega um papel e acompanha aquilo que está sendo dito. Por isso que eu procuro trazer às vezes e pedir à irmã Fátima para tirar uma cópia dos estudos. Então tem lá atrás a folha para que os irmãos possam pegar a folha e fazer um acompanhamento. Temos aí um acompanhamento do estudo desta noite. No decorrer deste mês de outubro, nós estamos falando sobre crescendo em seu relacionamento com Deus. Crescendo em seu relacionamento com Deus. E vamos orar mais uma vez, para em seguida darmos prosseguimento a este estudo que é muito bom. Crescendo em seu relacionamento com Deus. Se eu não estiver bem com Deus, eu não estarei bem com mais nada na vida. Em primeiro lugar, tem que estar bem com Deus. Então, crescendo em seu relacionamento com Deus. Já está ali, crescendo no relacionamento com Deus. Já está ali, ok? Vamos orar, então. Pai, nós te rendemos graças por mais esta oportunidade concedida a cada um de nós, de estarmos na tua casa mais uma noite, ó Senhor. Para juntos, na qualidade de filhos e de servos, nós aprendermos e crescermos um pouco mais, ó Senhor, na tua palavra, e termos um reconhecimento, ó Senhor, de quem nós somos, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por esta oportunidade concedida a cada um de nós, neste crescimento, ó Senhor, que nós precisamos a cada dia, crescermos mais e mais, ó Senhor. Nós te agradecemos pelos teus filhos que aqui já se encontram, e por aqueles que estão a caminho, ó Senhor Deus. Guarde-os, proteja-os. Não apenas aqueles que estão vindo para a igreja, mas aqueles que estão de regresso para os seus lares, ó Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem. Nesse outro slide, nos fala a respeito, firmando a sua identidade, firmando sua identidade de filho. Nós sabemos, quem não sabe, é só passar pelo treinamento de paz para toda a vida, ok? Que é aplicado aqui na nossa igreja, para você saber o que cabe a um pai ou aos pais. Quais são as atribuições dos pais? Às vezes nós imaginamos que cabe aos pais somente trazer o alimento para dentro de casa e pagar a escola. Achamos que isso é o suficiente. Eu sou um excelente esposo porque eu faço isso. Eu trago alimento para dentro de casa e coloco e pago a escola dos meus filhos. Nós pensamos somente assim. Mas vai além disto, a atribuição dos pais. Quem já fez o curso sabe perfeitamente o que eu estou falando. Mas também, por um outro lado, nós precisamos entender qual é a nossa identidade de filho. E aqui nós estamos falando sobre firmando a sua identidade de filho, mas filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos tirar um pouco da esfera material e levar para a área espiritual. Quem sou eu? Quem é o Cláudio como filho? Filho. Então, firmando, esse será a nossa base para hoje à noite, firmando sua identidade de filho de Deus, de filho, ok? E aí está o texto, Romanos 8, versículo de 14 a 17. Na folha dos irmãos, está escrito assim, a nível de introdução: quem sou eu aos olhos do Senhor? Fui resgatado para ser íntimo do Pai. O Senhor diz: você é a minha imagem e semelhança. Você é minha imagem e semelhança. De repente você pode falar assim, mas pastor,
como que eu posso ser imagem de Deus se Ele é Espírito? A palavra nos diz que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas nós fomos criados à imagem de Deus. Nós temos um DNA de Deus. Existem algumas expressões bíblicas no original que não cabe somente quando você está estudando, que você vai lá e descobre algumas expressões. Mas de púlpito, não é bom você estar falando o que está lá no original quando fala sobre semente. Alguns irmãos, de repente, até já sabem, porque eu já comentei em algumas reuniões. Mas lá fala sobre semente, nós somos sementes de Deus. E quando você pega essa palavra semente no original, vai por uma expressão que não é muito agradável falar em público no meio de adolescentes e de criança, ok? Então, nós somos a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Nós temos o DNA de Deus. Ainda na folha dos irmãos, está escrito assim, ó, para ter acesso ao coração, aos segredos de Deus, é preciso o quê? É preciso ter intimidade com Ele. Ter intimidade com Ele. Eu não sei qual o nível de intimidade de filho que você tem com o seu pai terreno. Eu não sei qual o nível de intimidade que você tem com o seu pai terreno, na qualidade de filho. De você chegar para o seu pai, ou você chegar para a sua mãe, as meninas chegarem para as mães e começar a fazer determinadas perguntas, tirar algumas dúvidas. Ao invés apenas de ser pai, mas ser amigo também, ser um conselheiro também, ser um mentor também, ser um discipulador também. Mas eu não sei qual o nível de intimidade que você tem com o seu pai. Chegar ao lado dele e falar, pai, eu estou passando por este problema, eu tenho esta dúvida, será que o senhor pode me esclarecer? Pelo avanço da ciência, olha, os adolescentes, os jovens, creem que podem e sabem tudo, têm todas as respostas. Mas nós que temos cabelo grisalho, temos experiências. E essas experiências nós podemos passar para vocês, na qualidade de pai. Então, quando vem falando aqui no texto, para ter acesso ao coração, aos segredos de Deus, é preciso ter intimidade com Ele. E ter intimidade com Ele, nós já falamos em 2 semanas anteriores, ok? Já falamos sobre isso, mas aí nos leva para o estudo de hoje, a nível de intimidade. O que cabe a um filho? Quais são as atribuições dos filhos, de nós que somos filhos de Deus? Muito bem, pode passar para outra folha, ou para outra, obrigado, irmão Márcio. Passar para o outro slide. Ali não está bem nítido, mas é uma carteira de identidade. É uma carteira de identidade. Não está muito nítido, mas é uma carteira de identidade. Tem o dia do seu nascimento, ok? Tem ali João 3,16, filhos de Deus. Aí não dá para ler direito. Tem Nova Jerusalém, né? A cidade. O cartório, que é o livro da vida, o teu nome está lá escrito no livro da vida. E tem a assinatura embaixo do responsável, do tabelião responsável, que é Jesus Cristo. Então nós temos aí uma identidade. Você tem uma identidade como filho. Nós temos uma identidade como filhos de Deus. Você não é apenas ou simplesmente mais um no mundo cristão. Você tem uma identidade. Você é filho de Deus. E agora, na qualidade de filho, o que cabe a cada um de nós, nesse próximo slide, nos fala sobre, é você quem escolhe o nível de sua intimidade com Deus. É escolha sua, a escolha de cada pessoa, o grau de intimidade que quer ter com Deus. O grau de intimidade que quer ter com os pais terreno, grau de intimidade. E é lógico que isso acontece desde
tenra idade, desde novinho, quando os pais conseguem conquistar os filhos e passar para os filhos uma certa confiança. E o filho, então, ele começa a sentir esta confiança no pai, ao ponto de poder compartilhar alguma coisa com o pai ou com a mãe. Porque eles sentem confiança, eles têm uma confiança. Sabe que aquele pai não é aquele pai que vai chegar assim, que é isso? Está errado, para com isso. Mas é um pai que direciona, é um pai que mostra o caminho, é um pai que orienta, é um pai que aconselha, é um pai que sabe te acolher, tem um acolhimento no momento que você mais precisa. No momento em que tuas lágrimas estão descendo, estão vertendo pela sua face, é aquele momento que teu pai ou tua mãe te abraça, eu quero chorar contigo, vou chorar contigo. Então a criança, o adolescente, o jovem começa a sentir que pode confiar naquele pai e naquela mãe como um amigo. Porque a partir do momento que vai crescendo nesse nível, eu começo a entender que eu estou recebendo amor. E quando eu cresço, quando eu chego na maioridade, quando eu caso, eu consigo repassar este amor para os meus filhos. Quando eu não consigo passar esse carinho, passar este amor, esta confiança para o meu filho, quando esse meu filho crescer, dificilmente ele conseguirá passar para os seus filhos. Vai ser muito difícil, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu recebi amor, se eu fui criado com amor, eu saberei repassar este amor para os meus filhos, para os meus netos. Mas se eu fui criado sem amor, aí é onde entra a misericórdia de Deus, onde entra o Espírito Santo de Deus, que nos transforma. Quando a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, o Espírito te transforma e você consegue repassar um amor que você não recebeu, que nós não recebemos. Então, é você quem escolhe o nível de sua intimidade com Deus. É você quem escolhe. No início da vida cristã, se começou bem e foi crescendo, você tem um nível de intimidade com Deus excelente. E foi crescendo nessa intimidade com Ele, com intimidade, comunhão. Você foi crescendo, então está muito bem, muito bem. Aqui, se você pudesse observar, assim, com uma outra ótica, tendo uma outra visão, vamos olhar para esse slide como se fosse um iceberg. Ok? Olha para esse slide aí, como se fosse um iceberg. O iceberg fica somente 10% sobre a superfície da água e 90% para baixo. 90% para baixo. Então deveria ser ao contrário, ter 90% em cima e 10% embaixo. A nível da nossa intimidade com Deus. Da nossa intimidade com Deus. Então nós estamos tratando nesta noite a respeito de crescendo no relacionamento com Deus, firmando minha identidade de filho. Que tipo de filho eu quero ser? Eu posso, pastor, eu tenho 50 anos de idade, 60 anos de idade. Será que a partir de agora eu posso mudar essa intimidade com Deus? Tem condições de mudar. Tem condições de mudar. Aí, vamos lá para a folha dos irmãos. Vejamos quem nós somos em Deus. Está escrito aí na folha dos irmãos. Pode trocar o slide, por favor. Vejamos quem nós somos em Deus. Ali onde está escrito libertador, é para vocês escreverem nesse espaço em branco de vocês. Ok? É para vocês escreverem nesse espaço em branco de vocês. Agora estamos levando para o lado espiritual. Tirei o chapéu de pai terreno e coloquei um chapéu agora a nível de um pai espiritual. Você é um libertador. Mas na folha dos irmãos está escrito assim, aí na folha de vocês: sou aquele levantado por Deus para libertar os cativos.
Na qualidade de filho, você é aquele que é capaz, tá, de libertar os cativos. É justamente isso que o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo número 10, nos fala. Quando Moisés vai até Faraó para poder retirar o povo do Egito. Então você também é um libertador. Observe que na folha ainda diz assim, ó, quando digo não posso, não sei, não tenho, o Senhor diz, eu serei contigo. Essa expressão, eu serei contigo, está lá em Êxodo capítulo 13, versículo de número 12. Eu serei contigo. Ao nos dar a missão, Deus não nos deixou sozinho. Deus não nos deixou sozinho. Então você, na qualidade de filho, você recebeu da parte do Pai a condição de ser um libertador, tirar as pessoas da garra de Satanás. Tanto é que aqui vem o texto bíblico de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Então todos nós temos essa condição de libertar alguém, na qualidade de filhos de Deus. Deus nos dá essa condição de libertar alguém. Essa libertação que eu estou falando aqui é a nível de você pregar o evangelho, ok, para alguém, e tirar a pessoa do mundo, da situação em que ela vive, trazendo para um outro estilo de vida, em Cristo Jesus. Então esse libertador aqui que eu estou falando é a nível de uma conversão, de você pregar o evangelho, de nós pregarmos o evangelho. Então Deus nos deu esta autoridade, nós temos condições de fazer isso. Tanto é que o Senhor Jesus falou assim, ó, ide. Falou para quem? Apenas para os apóstolos? Não, falou para cada um de nós. Então nós somos libertadores. Então isso é uma atribuição de filho. Isso cabe aos filhos, isso cabe a mim, isso cabe a você, isso cabe a cada um de nós. Cabe a cada um de nós. Nós somos libertadores, nós temos condições de tirar alguém das garras do inimigo e trazer para o mundo de Deus, trazer para o reino de Deus. Nós temos esta condição. Aí de repente você pode até falar assim, pastor, mas eu não tenho essa facilidade para evangelizar alguém. Se você não tem, caso haja um interesse, não sei quantos irmãos aqui já participaram, mas de um treinamento de evangelização, que é apenas uma folha, e com 15 minutos você evangeliza uma pessoa. Não sei quantos aqui fizeram esse treinamento comigo, não sei quantos. Já fizemos aqui na igreja esse treinamento, com alguns interessados, que você faz a tua anotação na Bíblia. Aquele que, se eu disser, vocês vão lembrar. A pergunta é a seguinte: se você morresse hoje, você tem certeza para onde você iria? Essa é a primeira pergunta. Se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? Essa é a primeira pergunta. Então, aí você fala, pastor, eu não tenho essa facilidade de evangelizar os outros. Mas se você pegar esta folha que eu tenho lá embaixo, esse estudo que tem lá embaixo, e se dispor a querer aprender, você tem essa condição de evangelizar no setor de trabalho, na escola quando você retornar, tá? Em casa, com os parentes, vizinhos, para todos os interessados. Por quê? Porque Deus nos deu essa condição de libertador, de nós libertarmos as pessoas, tirarmos essa cadeia que os irmãos estão vendo aí, esses grilhões, essas correntes, tá? As pessoas presas ao mundo no qual nós vivemos, né, que jaz no maligno, e tirar essa pessoa e tirar das trevas e trazer para a luz. Então você, na qualidade de filho, você tem essa condição. Nós precisamos entender isso. Assim como Deus levantou Moisés para tirar aquele povo lá do Egito, Deus levantou você, levantou a cada um de nós para libertarmos essas pessoas que estão lá fora. Lógico
que não vai ser assim, eu vou evangelizar você, você vai se converter. Você vai se converter. Não vai ser assim. Nós sabemos o quanto é difícil. O quanto é difícil. Mas dentro desse aprendizado, da dinâmica que tem lá embaixo, na folha, você vai ver o quanto é fácil. O quanto é fácil evangelizar alguém. O quanto é fácil. Muito bem. Vamos ver uma outra, firmando a minha identidade de filho, uma outra atribuição que o Senhor Deus deixou para cada um de nós. Herdeiros da promessa. Nós somos herdeiros da promessa. Na qualidade de filho, nesse espaço em branco, pode colocar herdeiros da promessa. Herdeiro da promessa. Aí na folha ainda está escrito o seguinte: sou herdeiro e também tenho, como Josué, a responsabilidade de levar outros à terra prometida. Então você tem, como Josué, Deus falou para Moisés o quê? Olha, vou te levar até um monte, você vai olhar, mas você não vai entrar na terra prometida. Josué é que fará esse povo entrar na terra prometida. Josué entrará com este povo na terra prometida. Josué. Então Deus colocou sobre a incumbência, sobre a responsabilidade de Josué, para que Josué entrasse na terra prometida. E aí na folha, mais uma vez, o relendo, fala assim, ó, sou herdeiro e também tenho como Josué a responsabilidade de levar outros à terra prometida. Que terra prometida é esta? Aqui no texto, no Antigo Testamento, era Canaã. Mas a terra prometida para nós hoje são as mansões celestiais. É a nossa salvação, a salvação de outras pessoas. Então nós somos herdeiros da promessa. Deus deixou ao encargo de Josué para que Josué levasse aquele povo até a terra prometida. E Deus também confiou a cada um de nós também pegarmos essas pessoas e colocarmos dentro do reino de Deus e encaminhá-las até a terra prometida. Uma salvação, a Canaã celestial. Então, na qualidade de filho, olha só, o que eu posso fazer como filho e o que nós podemos fazer como filho. Por isso que está escrito aqui, crescendo em seu relacionamento com Deus, firmando minha identidade de filho. Quando eu começo a fazer estas coisas escritas aqui, eu começo a demonstrar a minha intimidade de filho, fazendo a vontade do meu Pai. Fazendo a vontade do meu Pai. O meu Pai celestial. Fazendo a vontade do meu Pai. Então nós somos herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa, você pode falar assim, mas existem muitas promessas para mim, mas aqui está falando sobre herdeiros da promessa, de você tirar alguém de onde está e colocar essa pessoa dentro do reino de Deus, e essa pessoa ser direcionada a nível da salvação, a nível da Canaã celestial. Então este é o papel também de um filho que tem intimidade com o Pai. A sua identidade, ok? A sua identidade como filho. Isso também cabe a você, cabe a cada um de nós. Eu sei o que eu estou falando aqui, os irmãos sabem perfeitamente. Eu já sei disso, pastor. Mas não basta saber. O importante é o fazer. Existe uma expressão que diz o seguinte: saber e não fazer é não saber. Saber e não fazer é não saber. Jim Collins fala isso em um livro dele. Saber e não fazer é não saber. É não saber. Então, às vezes, eu sei de todas essas coisas que estão sendo faladas aqui, mas eu não coloco em prática. Só que a Bíblia, ela não foi escrita apenas para nós lermos, para nós termos um conhecimento para nós mesmos e guardarmos e levarmos para a sepultura. Esse conhecimento adquirido. Eu tenho que pegar o que eu aprendi aqui, o que o Senhor está querendo falar a mim, e ser uma Bíblia ambulante, passar para as outras pessoas o que eu peguei aqui, o que eu aprendi daqui.
Então, se a Bíblia diz que eu sou herdeiro da promessa, que sou herdeiro da promessa, então eu preciso entender que também isso cabe a mim, eu tenho que passar isso adiante. Se o Senhor permitir, no próximo encontro, eu vou trazer um gráfico sobre como funciona o crescimento no evangelismo, cada um ganhando um, e o crescimento no discipulado, como que funciona. Se Deus permitir, no próximo encontro, eu vou trazer a parte para mostrar ao irmão como que uma igreja pode crescer, como que uma igreja tem condições de crescer, se cada um de nós, como servo, a começar daqui de cima, a começar aqui do púlpito, colocarmos em prática o que a palavra me ensina. Não sei se eu estou sendo bem claro, não é o suficiente eu ter um conhecimento da palavra, mas não colocar em prática. Eu tenho que colocar em prática. Tenho que colocar em prática. Eu não posso somente pegar aqui, ler, conhecer a Bíblia perfeitamente e não colocar em prática. Eu tenho que colocar em prática, irmãos, aquilo que eu aprendi. Muito bem. Avançando, nos diz ainda o seguinte: um construtor, nesse espaço que está em branco, nos fala a respeito de um construtor. Coloque aí, um construtor. E o texto está escrito lá em cima. O ideal seria que eu não coloquei aqui na folha, para os irmãos, não coloquei no slide, os versículos para nós lermos juntos. Mas fala a respeito de Neemias. Esse texto fala a respeito de Neemias. Neemias sentiu o desejo enorme de retornar à terra dele. O rei viu que o semblante de Neemias estava assim entristecido e chegou a falar assim: eu nunca te vi assim antes. E Neemias pediu autorização ao rei para poder voltar até a sua terra e reconstruir aquilo que estava em ruína. E aí no texto, na folha dos irmãos, melhor dizendo, fala assim, ó: assim também somos enviados por Deus para reconstruir o que está em ruínas, restaurar o que está destruído. Eu posso agir como um construtor nesta forma, deste jeito aí, restaurar o que está destruído, irmãos. Quantas pessoas estão com a vida lá fora, de repente são parentes nossos, que estão com a vida destruída e precisam de uma ajuda. Então, olhando dessa forma, eu também sou um construtor. Na qualidade de filho, eu sou um construtor. Por quê? Porque eu vou restaurar, eu vou reconstruir algo que está destruído. Neemias voltou à sua terra porque ali as muralhas, o templo, tudo tinha sido destruído. E a maior alegria, se é que ele pode ter alegria, o inimigo, o encardido, é ver uma pessoa destruída, uma pessoa caída, uma pessoa, sabe, arrasada. É isso que ele mais almeja, é isso que ele quer, é isso que ele gosta de ver, uma pessoa destruída. Mas quando você se coloca na condição de um construtor e vai para tirar a pessoa da condição que ela se encontra e trazer para um novo estilo de vida, você é esse construtor. E é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Existe quando fala aqui em restaurar, é restaurar almas feridas, pessoas que estão enfermas. Já ouviram essa expressão? A igreja está doente. Já ouviram essa expressão? Algumas pessoas falam, a igreja está doente, mas elas esquecem que ela também é igreja. Quando fala que a igreja está doente, não é no aspecto espiritual, mas no aspecto a nível de alma. São pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas com traumas que não foi tratado. Então são pessoas que estão assentadas nos bancos da igreja, mas são pessoas que guardam, sabe, uma amargura, guardam situações que às vezes nem revela para o esposo, nem revela para o pai, nem revela para o filho,
o que aconteceu com eles no passado. Quantas pessoas, basta ver o índice de abuso que está surgindo por aí hoje em dia, abuso sexual. Então existe a necessidade de um tratamento, de você ser um construtor, trabalhar nas feridas desta pessoa. Mas como eu vou trabalhar? Como eu seria um construtor se eu mal sei pegar numa colher? Olha o estilo deste homem aqui segurando uma colher de pedreiro. Olha o estilo desse homem segurando uma colher de pedreiro. De repente ele sabe até assentar um tijolo, ele sabe até embolsar, sabe até chapiscar aqui, mas não está com estilo. Não, pode voltar, isso. Não está com estilo de um construtor. Eu preciso me preparar. Então eu preciso me colocar na qualidade de um construtor. Pastor, eu quero ser um construtor. Eu quero ajudar a reconstruir vidas. Quantas pessoas, e pessoas às vezes dentro da igreja que precisam de um tratamento. Precisa de um tratamento. De repente, estava conversando com um irmão um dia, de repente abre uma gaveta aqui na tua mente, abre uma gaveta, você lembra de um fato que ocorreu lá atrás. Augusto Cury fala isso em um dos seus livros. Algo que aconteceu lá há 15 anos atrás. Aí vem detonar, vem pipocar agora dentro do casamento. Mas por quê? Porque não houve um tratamento. E essas pessoas não se permitem ser tratadas. E eu sendo enfermo na alma, isso vai abalar espiritualmente e vai trazer consequência para o meu corpo. E como consequência eu posso contrair uma doença chamada psicossomática. Não uma doença chamada psicossomática, mas algumas doenças consideradas como psicossomáticas. Doenças que são fruto da nossa imaginação, da nossa mente, que não foi tratada. Então por isso que a igreja, alguns líderes não podem apenas querer tratar da área espiritual, meter Bíblia, jogar Bíblia, jogar Bíblia, jogar Bíblia, sem entrar nesses detalhes dentro da Bíblia. Nesses detalhes dentro da Bíblia. Porque quando nós entramos nesses detalhes dentro da Bíblia, cada um vai procurar uma ajuda. Espera aí, eu estou precisando de uma ajuda. Espera aí, eu não estou tão bem assim. Eu sou uma pessoa que eu trago um trauma dentro de mim. E eu não tratei deste trauma. Então, ainda há tempo de tratar deste trauma. Buscar alguém, não busque um outro doente, porque um outro doente não vai tratar você. Embora hoje em dia é raríssima essa situação, mas nós íamos a um consultório médico e chegava lá, o médico falava assim, ó, você tem que parar de fumar. Mas na mesa daquele médico tinha um cinzeiro. Temos que buscar pessoas que tenham condições de tratar dessa área nossa. E nós temos condições, o Senhor tem dado ferramentas a nós, a sua igreja, para nós lançarmos mão desta ferramenta e tratarmos do nosso irmão. Não é, espero que os irmãos não me entendam mal, mas não é apenas chegar e falar assim, olha, eu vou orar por você e isso vai ficar resolvido. Eu creio no poder da oração. Eu creio, mas nós estamos na terra ainda. E o que o homem pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer, aquilo que nós podemos fazer. Eu vou jogar para cima, vou jogar para Deus. Senhor, trate de mim. Eu posso pedir a Deus, mas Deus fala assim, ó, eu tenho pessoas na terra, eu tenho pessoas dentro da igreja que podem tratar de você. Ou vocês acham que Paulo levou Lucas em uma das suas viagens missionárias à toa? Lucas era médico. E quando ele trata do seu filho na fé, ele não trata apenas na esfera espiritual, ele trata também na área física de Timóteo. Então, Deus espera que você seja um construtor, que você consiga, que você possa, trabalhar na alma, restaurar alguém.
Mas restaurar, mas não é se pegar palavras assim, soltas, e jogar para a pessoa, palavras assim de autoajuda, e jogar para a pessoa. Mas é sentar com a pessoa, marcar um encontro, ter uma hora certa, ter um dia da semana certo, e tratar dessa pessoa. Mas para isso eu preciso de uma ferramenta, eu preciso ter uma colher de pedreiro na mão. Porque sem uma colher de pedreiro fica difícil erguer uma parede dessa aqui ou embolsar. Existe a necessidade do querer, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Eu estou dentro do reino para que o reino cresça. Senhor, conte comigo. Quantas vezes nós falamos assim, conte comigo, Senhor. Pode contar comigo, Senhor. Mas esse contar comigo, às vezes imaginamos que é ficar parado, assentado e ficar apenas esperando que Deus haja. Deus quer que você haja, que cada um de nós estejamos agindo, cada um de nós estejamos trabalhando. Foi por isso que Ele te deu inteligência, irmão. Foi por isso que Ele te deu, sabe, essa capacidade de pensar, de analisar. Foi por isso. E nós podemos fazer isso. Então Deus quer que você seja um construtor. Muito bem. O outro slide nos fala a respeito de um vaso. Um vaso. Aí que é mais complicado. No espaço em branco pode colocar um vaso. Que é Jeremias, capítulo 18, versículos 5 e 6. Um vaso. E na folha dos irmãos está escrito o seguinte: um vaso a ser moldado para ser útil ao seu serviço. Somos resultado da escolha de Deus. Um vaso a ser moldado para ser útil ao seu serviço. Às vezes chegamos agora para o Evangelho e achamos que já somos, sabe, eu não preciso de mais nada, eu consigo resolver tudo sozinho. Muitos não entendem que dependem, que estão na dependência do Senhor, que tem que se colocar na mão do olheiro. Deus, aqui nessa figura nós vemos assim um material, um jarro ou um vaso quase pronto, mas era massa, isso aqui era barro. E quando eu me coloco à disposição, quando eu me coloco nas mãos do Senhor, olha o que o Senhor faz. Olha o que esse olheiro está fazendo aqui. Olha o que esse profissional está fazendo, construindo um vaso bonito. E é isso que o Senhor Deus quer fazer com cada um de nós. Se colocar à disposição dEle. À disposição dEle. Senhor, eu preciso crescer. Eu quero crescer. Não achar que já sabe de tudo, que não precisa de mais nada, irmãos. Infelizmente, muitas igrejas estão repletas de líderes, quando eu falo líderes, são pastores que não querem passar nada para a membresia, a nível de ferramenta, para ajudar dentro do reino de Deus. Acha que é o suficiente chegar aqui em cima, pregar, sem colocar nas mãos dos irmãos uma ferramenta para nós sabe, trabalharmos dentro do reino dele, sermos as pessoas qualificadas dentro do reino dele. Então é necessário que eu me coloque nas mãos do Senhor para que Ele me transforme nesse vaso, esse vaso bonito, e reconhecer que nessa condição aqui, o vaso ainda não está sabe, perfeito, ainda não está enrijecido. Isso aqui fica girando. Se de repente esse homem tirar a mão, esse negócio parar de girar, o troço vai descer. E vai voltar a estaca zero. Então eu preciso estar sempre em pleno crescimento. Estar sempre me colocando à disposição do Senhor. Senhor, eu quero aprender mais. Senhor, eu quero aprender mais. Senhor, eu quero aprender mais. E nunca estar satisfeito com quem já sabe. Eu quero crescer, para que eu possa ser útil dentro do teu reino,
O que nós fazemos na igreja, pregar é algo necessário, é algo muito importante. Coreografar ou dançar aqui na frente é algo interessante, importante, é importante. Louvar é algo importante, é importante. Mas isso não é o suficiente que Deus quer de cada um de nós. Isso não é o suficiente. Deus não quer apenas isso de cada um de nós, Deus quer muito mais ainda. Muito mais ainda. Ele quer que eu coloque em prática, a nível de eu poder ganhar alguém para Cristo. É como se eu perguntasse, alguém fizesse uma pergunta: quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano? Quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano? Se alguém fizesse essa pergunta para nós. Se alguém fizesse essa pergunta para mim: quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano? Não, porque no culto, no dia tal, teve alguém que levantou a mão. Aqui dentro é uma coisa, eu estou falando lá fora, o Cláudio lá fora. É o Cláudio lá fora. Quantas pessoas você ganhou para Cristo coreografando? No dia que eu coreografei, teve aqui um trabalho, um culto de coreografia e de dança, e 5 pessoas, 10 pessoas se converteram. Mas eu estou falando você lá fora, não aqui dentro apenas, é lá fora, porque o nosso público-alvo está lá fora, o nosso público-alvo não está aqui dentro. Eles podem até vir aqui dentro, mas nosso público-alvo está lá fora, o target está lá fora. Eles estão lá fora, irmãos. Quanto mais amassado, mais na mão do oleiro estaremos. Virando a folha, quanto mais amassados, mais nas mãos do oleiro estaremos. Quanto mais o oleiro vai mexendo aqui, trabalhando, mais perfeição, mais perfeito vamos ficando. Vamos ficando. No número 5, nós vamos até o número 9, deixa eu ir rápido, porque faltam 10 minutos. No número 5, pode trocar o slide por gentileza. Preparador de caminhos. É para ser preenchido aí, preparador de caminhos. Aqui já prefigurando João Batista batizando o Senhor Jesus. João Batista foi aquele, ele mesmo disse que foi aquele que veio preparar o caminho. Ele veio preparar o caminho. E nós somos essas pessoas que Deus nos chamou, nos levantou para preparar o caminho. Chegar a pregar, anunciar. A pessoa aceitou a Jesus, o ideal seria pegar essa pessoa e colocar ao lado de alguém para discipular. Esse seria o ideal. Ou se você mesmo não fosse o discipulador dessa pessoa. Preparar o caminho. Não basta apenas pegar a pessoa, levar aqui para cima para o batistério, está batizado, é membro da igreja, acabou. Não é apenas isso. Não é apenas isso. Agora mostrar o caminho. Preparar o caminho. Somos incumbidos pelo Pai para preparar o arrependimento, para pregar, melhor dizendo, somos incumbidos pelo Pai para pregar o arrependimento. Pregar o arrependimento. No número 6, sou um ramo frutífero. Pode trocar o slide, no outro slide está falando sobre ramo, a ser preenchido na folha dos irmãos. Sou um ramo frutífero. Frutífero. Quantas árvores? Segundo o pessoal do meio ambiente, essas árvores aqui na Serenidade, essas árvores estão condenadas, porque essas árvores estão doentes. Esta foi a justificativa apresentada pelo pessoal do meio ambiente. Então eles estarão podando ou cortando essas árvores aqui em frente da Serenidade. Estão enfermas. Mas não houve um trabalho de alguém chegar e observar, peraí, existe um remédio para matar esse fungo, para matar essa bactéria, nós vamos tratar dessa árvore, para que essa árvore, ela continue frondosa, continue bonita.
continue bonita. E o Senhor Deus, Ele espera que nós sejamos um ramo que dê frutos. Observe uns cachos de uva, nessa videira aí, uns cachos de uva, não sei se dá para identificar ali, uns cachos de uva. Qual o fruto que muitos cristãos estão dando? Qual o fruto, irmãos? Qual o fruto? Eu preciso frutificar, eu tenho que frutificar. Eu tenho que crescer. Mais uma vez, falando aos irmãos, são assuntos que nós já conhecemos, assuntos que nós sabemos. Aí está na folha dos irmãos: com o Senhor produzimos muitos frutos. Então, quando eu me coloco nas mãos de Deus, não quando eu abre a mão aí, Senhor, abriu a mão, eu vou, estou na sua mão. Não é isso. Mas quando eu me permito, quando Deus estende as mãos assim e vem na minha direção, eu vou na direção do Senhor. Não, agora eu estou nas mãos de Deus. Estou na mão de Deus. Não é isso. É uma entrega de vida. E começar a frutificar. Se eu não frutifico, eu não sirvo para nada. O Senhor Jesus utilizou uma expressão desta. Se eu não frutifico, para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada. Na roça ia servir para simplesmente, quem lembra do fogão a lenha, ia servir para manter aceso o fogo do fogão a lenha. Uma árvore que não produz nada. Muito bem, no número 7, fala assim: sou escolhido. Todos nós fomos escolhidos pelo Senhor. Todos nós. E aqui, quando nós observamos esse garotinho aqui, sabe, é como se estivesse gritando para as outras pessoas nesse megafone: olha, você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor, você tem condições de dar fruto, você tem condições de ser um construtor, você tem condições de trabalhar, você tem condições de construir, você tem condições de fazer muitas coisas dentro do reino, porque eu sou um escolhido, você é um escolhido do Senhor. Deus escolheu você. Só que Deus não escolhe apenas quem Ele quer. Ele coloca assim, abre um horizonte e coloca à disposição de todos. Mas todos quanto o aceitaram, se tornaram filhos de Deus. Todos quanto o aceitaram. Então você é um escolhido. E uma vez que você se alistou neste exército, uma vez que nos colocamos à disposição de Deus neste exército, você, sendo um escolhido, você tem condições de levar adiante o que Deus espera de você, que Deus espera de cada um de nós, que Deus espera da igreja dele. Aí vem aquela célebre frase dos negativistas: a igreja está doente. A igreja não está doente, quem está doente são as pessoas que não estão fazendo nada. As pessoas que estão enfermas. Muito bem, avançando no número 8, penúltimo, sacerdócio. A palavra é sacerdócio. O real já está escrito, sacerdócio. Isso Pedro nos fala lá na sua primeira carta. Escrevam aí sacerdócio. Vejamos os adjetivos legados a nós pelo Pai. Olha que Deus fala: raça eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, porta-vozes do Senhor, retirado das trevas para a luz do Senhor. Olha só quantos adjetivos é colocado para cada um de nós: raça eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, quando para aqui em propriedade exclusiva de Deus, algo exclusivo. Eu não sei se você tem na sua casa algo que alguém vai mexer, você vai,
peraí. Não mexe nisso aí não. Cuidado, alguma criança vai tocar. Peraí. Algo que você gosta muito. Algo que você sabe que você ama, que você, não vou dizer que você adora, mas que você, sabe, coloca ali todo o teu coração. Então Deus colocou, antropoficamente falando, Deus colocou o seu coração em nós. Por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva dele. Propriedade exclusiva dele. Então nós somos sacerdócios, somos sacerdotes. Pedro fala isso na sua carta. Não existe ninguém aqui dentro que não seja um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. E todo filho de Deus, todo filho íntimo de Deus, ele é um sacerdote, ele sabe colocar em prática o seu sacerdócio. O seu sacerdócio. No número 9, praticamente fechando, vencedores em Cristo. A expressão aí é vencedores em Cristo. Quando eu entro nesse contexto, trabalhado aqui nesta noite, de um filho que tem intimidade com um pai, eu sou vencedor em Cristo. Sou vencedor em Cristo. Mas não é algo que sai assim, ó. Você é um vencedor. Eu tenho que entender que eu sou um vencedor. Eu tenho que entender que eu sou um vencedor. Eu preciso entender, porque se todos nós que somos evangélicos, todos nós temos uma Bíblia, todos nós lemos o que está escrito aqui, eu preciso entender isto. Eu preciso entender isso. Mas ficar falando, você é um vencedor, aí a pessoa acaba ficando descontrolada emocionalmente e aceitando muitas coisas que as pessoas falam. E elas conseguem descontrolar emocionalmente, falando muito rápido e não dando tempo para você raciocinar. Porque você sabe que você é um vencedor. A própria palavra diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, quando eu me coloco na qualidade de filho íntimo do Pai, eu verdadeiramente sou um vencedor em Cristo Jesus. Vem as setas que vierem, que o inimigo queira lançar, mas sempre haverá um escudo. E esse escudo é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, fazendo uma blindagem. Porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Porque você crê na palavra. Eu tenho que crer, não é a pessoa falar que você é um vencedor. Eu tenho que crer. Falou que eu sou um vencedor, então vou pegar essa palavra. Culto dos vencedores, vamos fazer um culto dos vencedores aqui, o culto dos vencedores, aí lota a igreja, você já é um vencedor, o que cabe a muitos líderes é mostrar o caminho por onde devem seguir. Às vezes estão seguindo por um caminho errado, um caminho da soberba, um caminho do orgulho, um caminho da desobediência. Sou um vencedor. De que jeito? Não é um vencedor. Está salvo, mas não é um vencedor. Na sua folha, fechando. Em Cristo somos herdeiros de um novo céu e uma nova terra. Há uma recompensa para aquele que perseverar. Há uma recompensa para aqueles que perseveram. Vejam, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso aqui é muito forte, irmãos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Quais são um dos mandamentos do Senhor? Quais são uma das ordenanças do Senhor? Ir de fazer discípulos.
E aí? Concluindo, parte final. Acima está firmada a sua identidade de filho. Acima, tudo quanto nós falamos, está firmada sua identidade de filho. Aqui fica uma pergunta: como vemos a Deus? Como você vê Deus? Vê uma pessoa aposentada, um homem barbudo, numa cadeira de balanço, como que você vê Deus? Como que você vê Deus? Como que nós vemos Deus? Como agimos na qualidade de filhos? Como agimos na qualidade de filhos? Como agimos? E todo filho que é obediente ao seu pai ou aos seus pais, né, terreno, esses filhos só têm a ganhar, irmãos, não tem nada a perder. Então nós estamos trabalhando nesse mês, crescendo em seu relacionamento com Deus, crescendo no seu relacionamento com Deus. Vamos orar para encerrar. Semana que vem, se Deus, se o Senhor permitir, vamos continuar ainda com esse tema, crescendo no seu relacionamento com Deus, sendo com outro assunto, tá bom? Pai querido, nós queremos te render graças por mais esta noite e te pedir que nos ajude, ó Senhor Deus. Ajude nesse crescimento nosso, ó Senhor Deus. Ajude, ó Senhor Deus, as pessoas que precisam de um tratamento na alma, ó Senhor Deus. Faça-as entender, ó Senhor Deus. Faça-nos entender que nós não somos detentores do saber, ó Senhor Deus. Nós precisamos de Ti, ó Senhor. Nós necessitamos de Ti. Muito obrigado pelos Teus filhos que tiveram a oportunidade de estarem aqui conosco. E te pedimos por aqueles que chegaram tarde do trabalho e não tiveram condições de vir, guarde-os também, Senhor. Nós te agradecemos e queremos crescer na qualidade de filhos. Em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém.